Ora bem, vamos começar por estudar os mecanismos de comunicação por memória partilhada utilizando a linguagem Python. O mecanismo de memória partilhada permite, como vimos, que vários processos partilhem uma mesma região de memória. Portanto, quando um processo altera essa região de memória, essa alteração é imediatamente visível para todos os processos que a partilham. Para nós percebermos a utilidade da memória partilhada, vamos começar por um exemplo que não usa memória partilhada. Portanto, neste exemplo nós vamos precisar mais ou menos do módulo OS, também vamos utilizar o módulo Multiprocessing, e portanto eu vou só vou só buscar ao módulo Multiprocessing a classe Process, e vou colocar uma variável que vai ser uma variável global partilhada por ambos os processos, portanto um processo pai e um processo filho, vou-lhe chamar myvar, e vou definir uma função para o filho correr, portanto função filho, e o que é que vai fazer? Portanto, para já vou utilizar aquela variável global, só para verificarmos que de facto não vai haver partilha desta variável, apesar dela ser global, porque o processo pai e o processo filho são completamente independentes. Depois vamos aqui fazer uma impressão simples, em que vamos, por exemplo, vamos dizer filho, vamos colocar o PID do filho, só para vermos o filho, portanto eu vou buscar o PID do filho deste objeto. Ok, agora posso ir, portanto fechamos. E depois o pai vai me mandar uma mensagem. Eu vou escrever aqui mensagem do pai, e vamos colocar. Portanto, a mensagem do pai vai ser no fundo a variável que o pai vai enviar ao filho, e portanto fica só assim. Agora vamos supor que o filho vai alterar esta variável global, por exemplo, vai colocar-lhe o valor de 500, e depois o filho vai dizer: ok, eu fiz uma alteração a esta variável e vou enviar esta mensagem ao pai. Portanto, mensagem para pai vai ser a nova variável, está partida. Bom, o pai também, agora vamos ver o código que corre no pai, portanto assim já está definida a função que o filho vai correr. O pai vai correr então algo semelhante primeiro. Temos aqui o pai, mensagem para filho neste caso, portanto eu vou enviar uma mensagem para o filho que é esta variável, e agora vou criar um processo, um novo processo, e portanto utilizando aquela classe Process do módulo Multiprocessing, que é um módulo muito útil, como já vimos em vídeos anteriores. E agora o target, portanto, basicamente vamos criar um processo que o que vai fazer é correr aquela função filho. Okay? Vamos agora indicar ao processo que ele pode começar a correr. Okay? Neste momento o processo começa a correr, depois desta linha de código, e depois vamos também esperar que o processo termine, portanto que o filho termine, e no final podemos imprimir mais uma vez, portanto, a mensagem mensagem do filho. Nós vamos chegar à conclusão, e eu até já vou imprimir aqui essa conclusão, de que, até vou dizer que é o pai que está a escrever esta mensagem, de que os dois processos não vão naturalmente conseguir comunicar, porque não há memória partilhada, e como nós sabemos, o pai e o filho são completamente independentes, portanto têm os seus espaços de memória completamente independentes. Portanto, o que vai acontecer na realidade é que o pai não conseguir comunicar com o filho. É isso que já antecipo que vai acontecer, mas vamos ver isto, claro, na prática, a ver se corre mesmo bem. Vamos então correr este programa. O programa chama-se então processos. Aí está, vamos correr. Então vamos cá ver o que é que aconteceu. Portanto, o pai com este PID envia uma mensagem para o filho com 100, portanto é a variável 100 que foi inicializada a 100, e envia então esta mensagem para o filho. O filho recebe essa mensagem do pai, vê a sua variável, e de facto a variável está em 100. Altera para 500, e entretanto envia esta mensagem para o pai: pai, eu vou-te mandar esta variável com 500. Na realidade, o pai, no processo principal, depois do filho terminar, portanto o filho já não está a executar neste momento, o pai vai ler a variável, e a variável naturalmente contém o mesmo valor original 100, porque não há comunicação entre o pai e o filho, portanto aquela variável global não é partilhada entre os dois. No fundo, o que está a acontecer é que todas as secções de memória, portanto todos os segmentos de memória do processo pai são completamente independentes do processo
filho. Nós agora vamos ver como é que podemos criar uma zona de memória partilhada para os processos, portanto, poderem, no fundo, comunicar entre eles. O módulo Multiprocessing permite, de facto, criar uma região deste tipo através de duas funções, da função value ou da função array. Vamos primeiro começar por olhar para a função value, que no fundo, nos permite criar um objeto em memória partilhada. Portanto, múltiplos processos podem assim comunicar, escrevendo e lendo dados deste objeto value. Portanto, nós agora vamos ver quais as alterações que temos de fazer, portanto, a esta primeira função processos, para em vez de termos uma variável deste tipo, termos uma variável que é partilhada. Portanto, podemos utilizar, então, chamamos aqui a função value, e em vez de criarmos uma variável global, não vamos ter uma variável global, vamos sim ter uma variável partilhada, e, portanto, esta variável partilhada é criada muito simplesmente da seguinte forma: chamamos a função value, dizemos que queremos criar um inteiro com o valor 100, e pronto, e basicamente é só isto. Desta forma, este myvar é uma variável não global, mas sim partilhada e vai ser partilhada entre o processo pai e o processo filho. Portanto, ambos têm acesso a esta variável. Depois, mais alterações ao código, portanto, são relativamente poucas. Portanto, só temos aqui de ir buscar, basicamente, o valor daquela variável partilhada. É um bocadinho diferente da sintaxe, portanto, do que fizemos há pouco. Aí está. Vou abrir aqui mais um bocadinho. Ups, para se ver tudo. Está difícil. Ok. Pronto. Ok, portanto fizemos aqui myvar.val, alterar também aqui, alterei em todo lado. De resto não é preciso fazer mais nada, vou só aqui dizer que nós agora já vamos conseguir de facto comunicar com o filho, portanto eu vou colocar aqui essa informação. Pronto, vamos correr, ver se está tudo ok. Ora bem, e aqui está, portanto, a mensagem original do pai continua a ser 100, o filho recebe, portanto, esse valor 100 aqui, o filho altera para 500 o valor, aqui está 500, e o pai, mesmo depois do filho já ter terminado, o pai lê a variável partilhada e consegue ver que ela de facto foi alterada a 500, ou seja, há de facto comunicação entre o processo pai e o processo filho.